Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 19 de outubro, hoje a Igreja celebra, entre outros santos, São Paulo da Cruz, presbítero, fundador dos passionistas, fundador da minha congregação, o meu santo fundador, fundador dos missionários passionistas. Quem foi São Paulo da Cruz? Seu nome de batismo, Paulo Francisco Danei. Nasceu em Ovada, uma pequena cidade na região italiana do Piemonte. Foi o primeiro de 16 filhos que alegravam a casa de uma família de origens nobres, mas com dificuldades econômicas. Desde criança demonstrou grande interesse pela religião. Tinha uma fé sólida que nutria com a participação diária da missa, a frequência dos sacramentos e a prática contínua da oração. Mas, para ajudar a família, começou a trabalhar com o pai, cuja profissão não o satisfazia. Sua vocação era outra. Em 1713, aconteceu algo na vida de Paulo Francisco. Decidiu viver como monge eremita, sem pertencer a nenhuma ordem. Aos 26 anos, o bispo local permitiu-lhe morar em uma cela, atrás da igreja de Castellazzo Bormida. Ali, amadureceu a ideia de fundar uma nova congregação dos pobres de Jesus. Este foi o nosso primeiro nome, Congregação dos Pobres de Jesus. Naquela cela, por mais de um ano, escreveu a regra, orientada ao amor à cruz, ao crucificado. Esta, de fato, foi a espiritualidade típica dos religiosos guiados por Paulo. Em uma época de pouca fé, ele abraçou a escolha mais impopular, com base na cruz e no sacrifício. Ele gostava de ser chamado Irmão Paulo da Cruz e se dedicava aos pobres e aos enfermos, nos quais contemplava o rosto de Jesus crucificado. De fato, São Paulo da Cruz, um dos seus ensinamentos basilares, uma das suas frases mais conhecidas é esta: no rosto do pobre está estampada a face de Jesus. Então veja que ele via Jesus crucificado no rosto dos pobres e dos enfermos. Mas depois, finalmente em 1727, o Papa Bento XIII permitiu que Paulo reunisse em torno de si alguns companheiros para ajudá-lo. O primeiro companheiro foi seu irmão consanguíneo, João Batista. Ambos foram ordenados sacerdotes no mesmo ano. Assim, nasceu o primeiro núcleo da Ordem dos Clérigos Descalços da Santa Cruz e Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, nosso segundo nome, que depois foram denominados passionistas. Por que passionistas? Porque vem de passio, que quer dizer paixão. Passionista, missionários da paixão de Jesus Cristo. A base de tudo era a pertença radical à cruz de Jesus e o conceito de que a sua paixão não era apenas um pré-requisito inevitável para a remissão dos pecados, mas a máxima expressão do amor de Deus pela humanidade. Os primeiros religiosos eram formados como pregadores. Não lutavam contra os turcos com armas, mas com a palavra. Venciam a ignorância, a falta de religiosidade e o abandono do Evangelho. Paulo da Cruz pregou muito e também escreveu, talvez mais de 10.000 cartas. Nós temos no arquivo da congregação milhares dessas cartas, que ele escreveu para pessoas diversas, padres, bispos, leigos e leigas,
ele pregou muitos retiros para leigos, para padres, para bispos, até para o Papa da época. A sua pregação durante o jubileu de 1750 foi histórica. Porém, ele passou grande parte de sua vida na solidão. Naquele tempo era comum que essas pessoas orientadas por Deus ou chamadas a essa vocação vivessem muito tempo na solidão, em oração. Retirou-se para o Monte Argentário, onde fundou o primeiro convento. O nosso convento, de fato, o primeiro é no Monte Argentário. Dali, ele partiu para as missões nas regiões mais pobres da Marema e nas ilhas mais remotas do arquipélago toscano, onde a palavra de Deus era difícil penetrar. Eram lugares muito difíceis e naquele tempo se fazia tudo a pé. Em 1771, graças à colaboração da Madre Crucifixa Constantine, ele fundou em Tarquínia o ramo feminino da congregação. Então veja, o Paulo da Cruz, o nosso fundador, ele fundou os missionários passionistas e as irmãs de vida contemplativa, as monjas passionistas. Elas estão também em várias partes do mundo. Conventos de vida contemplativa, como nós temos aqui o nosso Carmelo, as irmãs carmelitas de vida contemplativa, as irmãs passionistas estão presentes em várias partes do mundo. Aqui no Brasil, elas têm 3 mosteiros de vida contemplativa. E depois que ele fundou os passionistas e as monjas passionistas, surgiram várias congregações femininas, cerca de 8 congregações, com a espiritualidade de São Paulo da Cruz. A mais conhecida são as Irmãs Passionistas de São Paulo da Cruz, que estão presentes aqui no Espírito Santo, em várias partes do Brasil e em várias partes do mundo. Esta é uma das congregações femininas de vida ativa, mas há várias outras. Uma surgida no México, outra surgida na Inglaterra, outra surgida na Tanzânia, na África. São muitas congregações femininas com a espiritualidade da paixão, nascida em São Paulo da Cruz. Os missionários passionistas, a nossa congregação, está presente em mais de 60 países do mundo. Tem também uma presença em Moçambique. Nós começamos essa presença quando fomos para lá, em 2001, e nesse momento nós já temos 6 padres moçambicanos, passionistas, e temos vários jovens em processo de formação, ou seja, no seminário. Aqui na nossa diocese de Cachoeiro de Itapemirim, depois que eu cheguei aqui no início de 2021, eu chamei os missionários passionistas e eles então vieram e fundaram aqui. Eles são agora responsáveis, temos 2 passionistas e no final do ano teremos 3. Estão responsáveis pela paróquia que está localizada lá em Divino de São Lourenço e Bitirama. Os passionistas então estão presentes em nossa diocese desde o início desse ano de 2023. E nós temos aqui em Cachoeiro um passionista que já faleceu, Dom Mauro, que nasceu em Pacotuba, aqui em Cachoeiro. Ele foi bispo em Minas Gerais, na diocese de Janaúba e depois na diocese de Guaxupé, e morreu num acidente muito triste de viação, ou seja, na estrada. Então, nossa reverência ao Dom Mauro, querido, que nasceu aqui, foi um bispo passionista. Então, que São Paulo da Cruz interceda por todos os passionistas e as passionistas do mundo inteiro, para que consigamos continuar levando esse carisma, o carisma, a espiritualidade da paixão, o carisma da paixão, a todos os lugares onde Deus nos chamou, nos enviou. São Paulo da Cruz, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Paulo da Cruz, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.